Olá pessoal, eu me chamo Lucas Gomes Miranda Bispo, eu sou doutorando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou apresentar o trabalho intitulado Análise da Carga de Trabalho Mental e Clima Organizacional em uma consultoria de tecnologia para a gestão da produção. Esse trabalho foi feito, né, em colaboração com o Victor e o Ruiz, que são alunos da URGS, e orientado por mim, pelo Ítalo e pelo professor Dr. Fernando Amaral. Então, trazendo a introdução desse assunto, né, a gente sabe que a globalização, os avanços tecnológicos com a indústria 4.0 estão alterando, né, o ambiente de trabalho como um todo. Isso traz alguns desafios significativos para os fatores humanos. Com isso também há algumas ameaças nos processos competitivos globais, principalmente quando a gente fala em questões sociotécnicas, né, que envolvem tanto os processos técnicos do ambiente de trabalho quanto a parte social dos trabalhadores. E há três pontos importantes que a gente traz nesse artigo, que é o clima organizacional, que é alterado devido a esses novos paradigmas que existem, o estresse, que talvez é uma das principais consequências que vem ali junto aos trabalhadores e como isso se dá no ambiente organizacional. Por isso, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a carga de trabalho mental e verificar qual é essa influência no clima organizacional em uma empresa de consultoria. A metodologia, ela foi aplicada nessa empresa de consultoria que funciona como uma organização de trabalho de holocracia, né, que tem uma questão mais horizontal na parte hierárquica. Então, ela funciona com alguns círculos autônomos, que são alguns setores que funcionam de forma autônomas, e a amostra foi de 20 funcionários. Basicamente, foram três etapas. A primeira foi coleta de dados com dados secundários, né? Então, essa pesquisa de clima organizacional foi feita pela própria empresa. Eram 21 perguntas divididas em 9 tópicos e tinham perguntas qualitativas e quantitativas. E aí foi aplicado o NASA TLX para verificar essa carga de trabalho mental nos participantes da primeira pesquisa de clima organizacional. A segunda etapa foi a fazer essa análise de dados de forma cruzada. Então, verificamos o clima organizacional em negativos, neutros e positivos, com score gerado pelo NASA TLX, e fizemos uma análise também qualitativa. E, por último, fizemos plano de ação, desenvolvendo plano de ação através do PDCA. Como principais resultados, o que nós podemos destacar é que as principais dimensões, né, com maior score foi mental, seguido de esforço e temporal. Eles tiveram a maior média de scores. E se a gente for fazer algumas análises em relação a algumas características dessa amostra que estudamos, podemos destacar os setores de operações e comercial que tiveram a maior pontuação também, né, principalmente relacionado à parte de mental e esforço, como também podemos destacar uma análise por gênero, percebemos que as mulheres possuem uma maior carga de trabalho mental em relação aos homens, principalmente se a gente for para a dimensão frustração, né? Foi essa dimensão que fez com que a média fosse mais elevada. E também percebemos que quanto maior o funcionário tem maiores responsabilidades, a carga de trabalho mental dele também é mais elevada, como por exemplo, os sócios tinham uma carga de trabalho mental maior do que os estagiários. Percebemos também que quem tinha um tempo, né, de trabalho, também mais tempo de trabalho, também possuía essa carga de trabalho mental maior. E trazendo para o clima organizacional, o que nós percebemos, principalmente os resultados negativos, que foram o alinhamento do trabalho com propósitos e objetivos e a capacitação e desenvolvimento profissional, que tem muito a ver com a parte de dimensão de frustração, mas verificamos também a parte boa, né, que foram principalmente as políticas de horários e trabalho híbrido, e também a parte da importância e crescimento da empresa. E trazendo os planos de ação, desenvolvemos três planos de ações simples e que podem ser facilmente aplicados e foram apresentados às empresas, que foi primeiro fazer uma análise nesses dois setores, né, de operações e comercial, para verificar essa carga de trabalho mental. Depois criar um comitê de diversidade e inclusão para que tenha essa discussão em relação, principalmente a um ambiente muito masculinizado, né, então ter essa inclusão. E por último, fazer um plano de carreira para que consiga suprir uma das demandas que foi a parte de treinamento e desenvolvimento de carreira. Porque a conclusão é que essa análise combinada, né, do trabalho de carga mental e clima organizacional é importante, principalmente para verificar quais são os setores que são mais preocupantes e quais dimensões são mais preocupantes para que a empresa consiga implementar plano de ações viáveis. E era isso, pessoal. Obrigado.